quais são os aspectos legais dessa profissão? É isso que a gente vai discutir agora nessa aula. Tá preparados? Estão preparados? Deixa eu fazer a conjugação correta aqui. Gente, eu gosto muito de chamar vocês de pessoas, para não ter uma relação com o gênero ela, ele, você, dele, dela, enfim. Sempre que eu disser ela, dela, entendam que eu estou chamando pessoas, tá? Por isso que eu gosto mais da expressão pessoa, que quer dizer todos os gêneros que existem. Gente, vamos entender nessa aula de onde é que surgiu, tá? A gente viu na aula anterior que não é novo que existem pessoas auxiliares dentro das salas de aula, certo? Não é de agora. Quem é do campo da educação sabe disso, que as escolas, principalmente a educação infantil, ela sempre teve prática, principalmente as escolas particulares, a contratação de um professor auxiliar. Mas vamos entender um pouquinho como é que surgiu, quando é que passou a ter esse profissional nas escolas, né? E por que que ele é necessário. Vamos olhar para a história um pouquinho, para a gente entender como é que as escolas, a partir de que ponto, a partir de que momento as escolas passaram a ser obrigadas, vamos dizer essa palavra, tá, gente? Obrigada, obrigatório. Elas precisam contratar esse profissional. Não é eu acho, eu vou pensar, não. Toda criança com deficiência tem sim direito. A gente vai falar até nesse toda, eu vou abrir aspas e fechar aspas, até porque a legislação traz ressalvas, mas a verdade é que, comprovando essa necessidade, sim, essa família ela vai poder ter esse acompanhante. E a gente vai conversar aqui quem paga essa conta, né? Vamos ver o que a lei fala sobre isso, mas a verdade é que houve um momento na história do nosso país, das políticas educacionais, que a escola passa a ser obrigada a contratar esse profissional. Isso é um tema particularmente novo, né? Não faz muitos anos isso, mas a gente está no momento em que essa política foi implantada, essa política está sendo executada, mas a gente já tem muitos problemas. Vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu ir aqui para a tela do slide. Bem, dentro da educação, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado do censo de 2022. Observem esse quadro, a evolução desde 2010, olha, eles pegaram 2010 a 2022. Olha a evolução do número de matrículas, né, de pessoas com deficiência entre esses 12 anos. Olha o tamanho. A gente tinha 34 mil pessoas em 2010. Não sei quantos 1000%, né? Porque foi muito por cento. Em 2022, a gente tem 174, aí eu acho que é casa dos milhões, tá? Vejam o pulo de 2021 para 2022, né? É muito grande, né? Eu acredito que seja por milhões, porque a gente está falando do país inteiro, bom, gente? O gráfico aqui não fala qual é a classe de milhar que está se trabalhando aqui. Olha só, aqui nós estamos falando do ensino fundamental, né? E aqui a gente tem, olha, enquanto a gente tinha nesse quadro aqui, ó, 174 milhões, nós estamos aqui, né, para 914, assim, 9 vezes mais, né? Então, isso é um quadro que cresceu exorbitantemente. Se a gente olha também para o quadro, deixa eu ver aqui, do ensino médio, olha o ensino médio, mais, né, uma quantidade muito grande. E esse quadro aqui, ele vai nos mostrar quais são as deficiências principais. Em primeiro lugar, a gente tem a deficiência intelectual.
Em segundo lugar, a gente tem o autismo. Depois, a gente tem as deficiências físicas, múltiplas deficiência, baixa visão, deficiência auditiva, altas habilidades, surdez, cegueira e, por último, e em menor proporção, a surda ou cegueira, porque é mais rara, né? Mas vejam, né, a quantidade, né? O autismo está aí em segundo lugar, está muito presente, mas a gente precisa entender, né, como tudo isso chegou até aqui. Como é que isso chegou nesse aumento populacional de alunos, né? A gente precisa contextualizar isso um pouco. Como é que o Brasil sai de um quantitativo muito pequeno, expressivo, né? Vamos dizer, num percentual muito pequeno, para chegar num quantitativo gigante que nós temos hoje? Uma das questões que a gente pode dizer é que as políticas públicas adotadas nos últimos 20 anos, elas surgiram efeitos. Essas políticas, nós vamos já falar sobre elas, né, baseadas em legislações, eita, não sai, normativas, questões técnicas, né? Todas essas questões, elas são implantadas pelo governo federal através do MEC, de outras legislações, e elas foram evoluindo, sendo implantadas, exigidas, e estão sendo cumpridas. Vamos começar, porque já pegar o marco mais recente, porque se a gente for em busca nessa história, a gente tem, eu gosto de falar muito sobre o marco da criação da Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é um marco muito importante, né? Mas eu não vou falar muito sobre isso, só para frisar para vocês que é a construção dos direitos humanos, que é feito depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois de 1949, que é construído a ONU, que é construído os direitos humanos, e que passa-se a ter uma constituição de países que começam a discutir sobre o que é o valor à pessoa humana, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial se discutiu muito como o ser humano teve a capacidade de destruir o próprio ser humano, né? E destruir numa proporção gigantesca. Mas aqui no Brasil, a gente tem dois marcos muito importantes dentro da educação. A gente tem 1988, com a criação da nossa atual Constituição. Essa Constituição é considerada um marco do nosso desenvolvimento. Essa Constituição, ela trouxe, né, benefícios que o Brasil teve muitas constituições, mas ela fincou assim, né? E ficou, né? Nós brasileiros conseguimos, né? Em pouco tempo de república, ter mais de 7 constituições. E o outro documento é a LDB, de 1996. Esse documento, ele traz as leis de base e diretrizes da educação. Enquanto a Constituição brasileira, ela traz um conjunto, né? Ela traz um amplo aspecto, porque ela não fala só de educação. Ela tem um capítulo sobre educação, mas é um capítulo. Ela vai falar sobre segurança, ela vai falar sobre a sociedade como um todo, sobre trabalho, sobre política, sobre várias questões. A LDB, por sua vez, não, é um documento inteiro, enorme, que traz todos os viés da educação brasileira, as regras, a base, está falando, é a base, né? É a base, é as diretrizes base da educação. E essas diretrizes, gente, já tinha em 1996 um capítulo especial sobre educação especial. Quando a gente fala hoje sobre educação especial, quando eu dou aula sobre educação especial, eu sempre começo minha aula
com uma pergunta: por que estamos falando tanto de inclusão hoje? E aí eu pergunto qual a idade dos meus alunos. Então, nas minhas turmas de pós-graduação, eu tenho pessoas com 20 anos aos 60 anos. E cada uma dessas pessoas, elas vão ter uma percepção de inclusão, da discussão sobre inclusão diferente. Porque dependendo do ano que você nasceu, dependendo de quantos anos você tem no Brasil, você pegou fases dessa discussão totalmente diferentes. Hoje, no ano que nós estamos fazendo esse curso, nós temos uma divulgação mais aberta, pais mais participativos, nós temos redes sociais que tratam sobre esses assuntos abertamente, nós temos grupos de políticos mais engajados nessas pautas da inclusão, nós temos ONGs muito atuantes que policiam, que observam, que cobram, e nós temos pessoas com deficiência que também são pessoas engajadas nesse processo de luta. Então, nós temos um momento muito mais favorável a esse processo de discussão. Então, eu sempre começo as minhas aulas nessa narrativa de questionamento sobre por que estamos falando de inclusão nesse momento. E aí eu faço um recorte histórico das minhas aulas para mostrar ao longo dessa formação da humanidade quem foi a pessoa com deficiência e como as sociedades trataram essa pessoa com deficiência. Em todas essas sociedades, nós tivemos descaso, maus tratos, né, preconceito. Então, um dos motivos de estarmos falando mais sobre inclusão é o fato de nós devermos, de ser um dever humanitário com essas pessoas, né? Mas também essas pessoas, elas lutaram para que nós estivéssemos neste momento falando sobre isso. Quero trazer para vocês algumas demais legislações. Deixa eu passar aqui o slide. A LDB, a Constituição, elas são leis federais. É muito importante a gente entender isso. As leis federais, elas são leis amplas. Elas são leis que regem a nação. Então, elas são leis que não vão trazer os pormenores, né, os chamados, as entrelinhas. Não, elas vão dizer no âmbito geral. Elas vão dizer assim, a LDB já dizia, né, que as escolas tinham que matricular pessoas com deficiência, já dizia. Ela já dizia que, preferencialmente, as pessoas deviam estar matriculadas no ensino regular. Mas ela não vai dizer especificamente como, ela não vai determinar exatamente como é que isso tinha que acontecer, de onde é que vinham as verbas, como é que tinha que ser as aulas, como é que os professores tinham que fazer. Então, a lei federal, ela não vai trazer essas nuances. Para isso, o MEC e outros conselhos, principalmente o Conselho Nacional de Educação e outras esferas, né, outras instituições, elas vão fazer normativas, resoluções técnicas, onde elas vão instituir outros tipos de diretrizes. Inclusive, gente, cada município ele tem as suas regras individuais. O que a gente faz uma observação aqui é que essas regras, essas normativas, resoluções, seja o que for, elas não podem entrar em contradição com a lei federal, né? A lei federal, ela manda. Os outros todos têm que obedecer. Então, eu posso até criar uma normativa, e essa normativa, ela vai me trazer ali, ela vai me pontuar questões específicas, ela vai me especificar, né, vai trazer a chamada especificidade, mas
ela não pode contradizer, ela não pode ir contra alguma coisa. Vou dar um exemplo. A lei federal diz que tem que ter matrícula, e aí uma lei específica diz lá que especifica a quantidade de alunos específico na turma X. Isso é contra a lei federal, já que a lei federal fala que tem direito à matrícula, que a criança tem direito à matrícula, né? Então, eu não posso ter uma lei inferior, abaixo dessa hierarquia, contradizendo essa lei maior. Isso acontece muito nos municípios que tentam regular essa quantidade de aluno com deficiência nas escolas, e aí isso é facilmente quebrado pelo Ministério Público, pelos pais que entram na justiça. Por quê? Porque os municípios não podem legislar acima das leis federais. Isso é uma informação importante, tá? Se acontece na sua cidade esse tipo de coisa, você precisa saber disso. Nenhuma normativa municipal ou estadual está acima de legislações federais. Quero trazer vocês aqui para conhecer, eu vou deixar essa resolução, tá? Essa resolução, nós vamos ver aqui duas resoluções que elas devem ser documentos que vocês vão imprimir e vocês vão estudar. Por quê? Porque elas são documentos muito importantes e elas vão tratar no âmbito de educação muito maior. Aqui eu vou pegar o curso, ele não é sobre educação inclusiva especial, ela não é sobre todo o processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola. Não é a proposta do curso. A proposta desse curso é pegar dentro do processo de inclusão, eu estou fazendo um recorte e eu estou trazendo apenas a discussão sobre esse profissional de apoio. Então, eu não vou tratar sobre a resolução toda, né? Mas eu vou ler com vocês aqui essa resolução, né? O artigo 2 e o artigo 8, tá? Essa resolução, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver qual é aqui, que eu abri vários documentos. Deixa eu ver se essa é a de 2018. Rapidinho aqui, deixa eu só conferir. Convenção de 9. Pronto, achei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar essa resolução para vocês imprimirem todo esse material. Eu sugiro para vocês fazerem uma apostila desse curso. Compre uma pasta, porque esse material, vocês podem utilizar esse material para dar aula nos cursos de pós-graduação, tá? Para dar aula dos cursos de cuidadores, nas formações de professores e etc. Então, vamos lá. Vou ler com vocês o artigo 2. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha aqui. Os sistemas de ensino, esse documento, gente, é de 2001. Ó, quantos anos? Sistema de ensino deve matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Por que eu estou lendo esse artigo? Porque eu estou falando de um documento de mais de 20 anos. E a gente fala muito sobre a LBI, né, que a gente vai já falar sobre ela, mas eu estou falando de um documento de mais de 20 anos, que já falava, né, aqui institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. É um documento que vem depois da LDB. E aí é esse documento, que é enorme, ó, ele vai trazer os pormenores, né? Como é que essa inclusão deve acontecer.
Vamos ler o artigo 8. Esse artigo, ele vai falar sobre os profissionais que vão trabalhar com essas pessoas que aqui eles chamam, né? Não chamam pessoa com deficiência, que nessa época não chamava, mas vão chamar alunos com necessidades especiais. Eles vão falar, aqui você tem 4 incisos para falar sobre esses profissionais. Ele vai falar, aqui esse artigo, eles vão falar sobre a formação desses profissionais, sobre pós-graduação. Ele vai falar sobre a formação curricular desses profissionais. Ele vai dizer. Só que esse documento, ele não cita esse profissional de apoio especificamente, como tem outro documento que especifica. Mas ele fala de um serviço de apoio. Ele fala de um professor especializado em educação especial, né? Então, ele já traz aí uma versão do que mais tarde nós teríamos uma lei específica sobre isso. Mas esse documento, gente, ele é uma normativa que ele é até hoje uma normativa. Então, ele é um documento importante, porque ele é uma diretriz. E se você ler ele todinho, ele tem traço a traço, né, especificações sobre como deve ser a educação especial dentro da escola. Ele fala sobre acessibilidade, ele fala como é que as escolas devem funcionar, eles falam sobre matrícula, ele fala sobre a formação e capacitação dos professores, né? Então, você tem nesse documento um pré-início das obrigatoriedades desse processo de inclusão na escola. Eu só quero, de novo, reforçar que nós estamos falando sobre um documento de 20 anos atrás. Por que, que eu quero reforçar isso? Porque muitas vezes a gente vê essa discussão sobre inclusão hoje, parece que nós estamos falando de uma coisa de hoje. Parece que nós estamos discutindo um problema de hoje. E não é um problema de hoje, gente. Isso é um problema antigo e que as políticas educacionais do nosso país, ó, busca solução para isso há muito tempo. A pergunta que eu faço é que se a Constituição ela já falava em inclusão, se a LDB já falava em inclusão, se em 2001 já se tinha uma legislação de diretrizes sobre inclusão, a pergunta é: por que que não houve essa inclusão? Por que que as crianças não foram? Não tem. O gráfico que o censo fez foi dos últimos 10 anos, porque os que tem para trás, a matrícula da criança com deficiência na escola era tímida. Os pais preferiam ter e matricular na PAI, matricular numa outro tipo de escola, porque eles tinham medo de matricular esse filho na escola básica, normal, né? É tanto que nesse documento de 2020, 2001, ele fala sobre a criação dessas escolas especiais, né? Fala sobre essas determinações. Então, a gente vai continuar vendo, né, outras resoluções que vão nos ajudar, tá? Vão nos ajudar a compreender como é que nós chegamos nas legislações atuais.